Senhoras e senhores aqui presentes e os que não nos acompanham pela internet, boa noite. Nós continuamos hoje, vamos dar prosseguimento ao nosso ciclo, né, de teledramaturgia e reinvenção de um gênero. Nós teríamos hoje uma dupla sessão, mas Arthur Chechel não pôde vir por recomendação médica, e estamos aqui com o Mauro Alencar, mestre e doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela Universidade de São Paulo. Mauro Alencar é considerado um dos maiores especialistas em telenovela do mundo, e o que o leva a prestar assessoria e fazer palestras e seminários e congressos não só no Brasil. Dono do maior acervo sobre telenovela brasileira e de outros países, foi convidado a conhecer emissoras do México, Miami, Argentina, Colômbia, Cuba, Coreia do Sul, Japão, China, além de ter prestado assessoria para as maiores emissoras de TV do Chile, TV Nacional e Universidade Católica. Em Seul, apresentou-se na prestigiosa Universidade Hankook de Estudos Estrangeiros, que recebe personalidades mundiais, como o presidente americano Barack Obama. E em Cuba, no histórico Palácio das Convenções de Havana, ministrando palestra na Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antônio de los Baños. É membro da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da ALAIC, Associação Latino-Americana de Investigadores de la Comunicação, da LASA, Latin American Studies Association, e da The International Academy of Television Arts and Science, em Nova York, o que lhe dá direito a voto no Emmy, o Oscar da televisão. Em 2013, seu livro A Hollywood Brasileira, Panorama da Telenovela no Brasil, foi selecionado para a tradicional Feira de Frankfurt. Além das atividades acadêmicas como teórico e crítico, é também autor de adaptações para romance das novelas Selva de Pedra, O Bem Amado, Pecado Capital, Roque Santeiro e Vale Tudo. Neste ano, a convite do Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul, passou a integrar o Conselho Cultural Brasil-Coreia com o objetivo de ampliar o intercâmbio entre a teleficção do Ocidente e o Oriente. Mauro, eu vou parar por aqui, sabe, porque realmente o seu currículo, isso aqui tem... para te dar a palavra, a gente quer te ouvir. Por favor. Boa tarde. Obrigado. É um privilégio estar aqui na academia, receber o convite do Zuenir, do professor Domício, de quem sou aluno por meio do livro de estilo literário dele, e a minha vida ela sempre foi muito voltada ao teatro, à literatura e à novela. Bem, eu quero, então, iniciar esse nosso encontro, essa nossa tarde tão especial, porque é também um privilégio que a Academia Brasileira de Letras receba a telenovela brasileira. Isso realmente é inédito, não apenas no Brasil, mas eu tenho certeza, por tudo que eu tenho viajado e vivido mundo afora, é inédito no mundo. Bem, então, eu quero iniciar aqui com um desabafo feito pelo José de Alencar na ocasião do lançamento do seu texto teatral O Jesuíta. Na alta roda vive-se a moda de Paris. E como em Paris não se representam dramas nem comédias brasileiros, eles, ce monsieur, não sabem o que significa teatro nacional. Bem, esse desabafo dele é tão verdadeiro sobre o quadro teatral e mesmo literário do Brasil do século XIX, nós podemos aplicar à radionovela dos anos 30 e também à televisão dos anos 50. Por quê? Exatamente porque se a literatura que nós conhecíamos aqui era de uma origem europeia,
No caso do rádio e da televisão, será de origem hispânica. Ou seja, exatamente porque a ficção, a teleficção ou a radionovela teve a sua estrutura em países como Cuba, Argentina e México, é que o Brasil também custou um pouco para abrasileirar o gênero. Bem, sabemos de todo o esforço que teve Alencar para nacionalizar a nossa literatura. E daí, então, o seu amplo quadro situado em várias regiões do Brasil. Nesse quesito, rapidamente, nós notamos uma aproximação com a obra de nossa grande novelista, Janete Claire. Por quê? Porque Janete também teve essa preocupação, que era de mostrar o Brasil aos brasileiros. O nosso drama diário às 8 da noite. Era uma preocupação dela de contar, por exemplo, as agruras dos moradores do Catete quando chegava o metrô e destruía uma rua. O que se fazia com isso? De mostrar a migração interior para um Brasil em desenvolvimento em selva de pedra, o conflito que isso traria, que vai desembocar em pecado capital. Eu observo que tudo o que os românticos preconizavam sobre a importância do Brasil, do ator, inclusive João Caetano, o próprio Machado, Joaquim Manuel de Macedo na Rua do Ouvidor, tudo isso foi se frutificar na história da nossa telenovela, em particular a produzida pela TV Globo. Por quê? Por toda a sua estrutura organizacional. Ainda que nós tivéssemos um início na TV Tupi, em outras emissoras regionais, como a TV Rio, TV Paulista, mas foi na TV Globo que, por uma série de fatores, o gênero realmente se firmou, se nacionalizou e se modernizou. Não sem contar com as duas grandes fontes inspiradoras, o teatro e a televisão, e a literatura. Mas aí, de uma outra maneira. Por quê? Bom, eu vou, só para acelerar um pouco, porque é um assunto fascinante e vasto, não é? Porque nós falamos da indústria cultural, nós falamos de forma e falamos de conteúdo, falamos sobre a criação de uma Hollywood nacional e sobre o Star System, sobre a carreira do ator, do diretor, e até tudo isso chegar a outros países, como nós bem notamos, a partir de duas grandes produções, O Bem Amado e Escrava Isaura. Toda emissora de televisão, ou mesmo de rádio, quando se propõe adaptar um romance, começa por Machado de Assis. Sempre. No caso aqui, a TV Tupi de São Paulo buscou o conto Missa do Galo. A TV Globo, a novela Helena, o romance Helena. Bem, isso percorre toda a década de 50. E o caminho, curiosamente, ele é igual para todos. Eles começam com Machado, depois de um ano eles vão para a obra do Alencar, praticamente toda ela, não é? Assim, tirante Iracema, Ubirajara, mas toda a sua obra literária foi adaptada mais de uma vez para a televisão ao vivo e se encaminham, passam um pouco por Aloysio Azevedo, não é? Adoram Casa de Pensão, e vão chegar em Jorge Amado, que seria, digamos assim, o coroar dessa trajetória literária. Agora, ocorre que, nos anos 50, bom, então nós temos aqui o Teleteatro, TV de vanguarda, tudo isso são denominações de programas criados na década da televisão ao vivo, mas todos eles com base no teatro e na literatura. O que ocorre é que, nessa década, tudo o que se fazia não era apenas a literatura, o teatro nacionais, não. Muito era da produção, vinha da produção estrangeira, e tudo passou pela televisão. Ibsen, Shakespeare, Sófocles, Eurípides, enfim, Gorky, Chekhov. Primeiro,
teve uma questão que o Daniel Filho comentou aqui, que era os direitos autorais, enfim, não se tinha nenhum controle sobre isso. Número 2 também é que achavam os diretores da época, os produtores, que você indo buscar no exterior toda a obra literária, isso era como um certificado de qualidade estrangeira, traria um impacto maior, inclusive para o anunciante. Não tinham ainda essa visão da produção nacional enquanto argamassa para a construção do capítulo diário. Aqui eu trouxe uma página de rosto, Madame Bovary, feita pelo Manuel Carlos. Então, ilustra exatamente o que estou dizendo sobre esse período ainda estrangeiro na televisão. Bem, o primeiro grande impacto, então, como vocês já devem saber, O Direito de Nascer, uma radionovela cubana. E Nelson Rodrigues vem com Sonho de Amor, inspirado em O Tronco do Ipê. É claro que, num segundo momento, a utilização do teatro e da literatura foram fundamentais porque não havia mão de obra. Ou seja, vocês imaginam um veículo nascente nos anos 50, mesmo nos anos 60, não havia redator, autor de televisão. Então, o caminho mais fácil era realmente adaptar teatro e literatura para a TV. Ou seja, fazer uma migração dessa estrutura, forme o conteúdo, para a dramaturgia da televisão. As Minas de Prata foi a nossa primeira superprodução, foi feita pela TV Excelsior, uma adaptação da Ivani Ribeiro, e começou a chamar a atenção do anunciante. Por quê? Temos também outro fator muito importante que, durante a década de 60, quem determinava o tipo de texto, de direção, o tom da novela, eram as fábricas de sabão em pó, né? E as agências pertencentes a essas fábricas. Daí, então, é que vem o termo soap opera, ou seja, o sabão, ópera é uma obra gigantesca, e isso, claro, reina nos Estados Unidos até hoje. Esse título, que eu achei extremamente pertinente e que me estimulou muito, ele está intimamente ligado à produção da TV Globo no início dos anos 70. Bem, por quê? Porque vejam como as coisas elas vão acontecendo simultaneamente. Se na literatura nós temos a criação de Macunaíma, o próprio Machado com Brás Cubas, e aí chegamos ao teatro com Vestido de Noiva, que vai, inclusive, inspirar Jorge Andrade a escrever A Moratória. Quando ele assiste o texto do Nelson, ele tem a resolução de como fazer a moratória. Então, toda essa modernidade, ela vai desembocar também na televisão. Por quê? Bem, se numa primeira etapa nós tínhamos a questão da falta de mão de obra, numa segunda etapa nós também temos a questão da censura, que vai ficando cada vez mais intensa no Brasil. Então, é claro que um romance, ele, de certo modo, protegia o autor, ele protegia a emissora. Não que nós não tenhamos tido problemas nesse percurso todo, mas, de certo modo, ele traz um resguardo, ele traz uma base e já vem com um lastro de qualidade e de criatividade. Quando eu falo isso, eu sempre me refiro à forma e ao conteúdo. Então, todos esses movimentos que foram ocorrendo final dos anos 60, inclusive com o Cinema Novo, vão chegar à TV Tupi,
com Beto Rockefeller, que foi uma ideia do Cassiano Gabus Mendes, escrita pelo Braulio Pedroso. E realmente aí foi um divisor de águas. Mas, vejam bem, foi apenas uma novela isolada. Nós não tínhamos ainda mudado radicalmente, o gênero não havia se reinventado ainda. Por quê? Porque durante todo esse período nós estamos sob a égide de Cuba, México e Argentina. Não que isso tenha maior ou menor qualidade, mas voltando para 1875, quando Alencar faz esse desabafo, é muito claro de observarmos o cansaço que isso produzia. Não é? Até porque nós tínhamos na TV Globo a cubana Glória Magadán, que supervisionava as novelas, né, cujo nome real em Cuba era Magda Iturriós. E, no seu desentendimento com Fidel, ela vem para o Brasil, vai para Colgate-Palmolive e muda de nome, passa a assinar como Glória Magadán. Então, esse conceito de que a novela era uma paraliteratura ou era uma subliteratura era algo que ela preconizava, mas foi necessário toda essa investida, né, na vida literária e teatral para que esse jogo se virasse. Porque só os autores que vinham do rádio, como Janete, Ivani, o próprio Geraldo Vietri, eles não davam conta apenas, somente eles disso. Né? Então foi preciso Daniel Filho fazer um movimento junto com Boni e o Walter Clark para que se começasse uma nova era, e aí sim, aí o Brasil reinventa a telenovela. Então, esse nosso produto, que é exportado para mais de 100 países, que muda a estética de outras emissoras, televisões do mundo todo foram buscar gravações externas, foram contar os seus problemas a partir de novelas assistidas no Brasil, ou então novelas brasileiras que chegaram a esses países. Né? Foi dessa maneira, por exemplo, que a Isaura chegou na China, era uma comitiva chinesa que estava aqui no Brasil, e ficaram encantados com as gravuras do Debré, com aquela história de época, com uma história de liberdade, e resolveram levar a escrava para a China. Bom, então, então vai ocorrendo toda essa mudança no panorama cultural. Não foi uma reinvenção pura e simples da telenovela brasileira, não. A radionovela já estava em desuso e a Globo começa a investir no gênero exatamente 69, 70. Para isso, a Glória Magadán ela é demitida, e é curioso que ela vai escrever a sua última novela no Brasil, na TV Tupi, chamada E Nós Aonde Vamos. Parecia até um título profético, porque ela foi morar em Miami e nunca mais se soube dela. E aí a novela realmente começa um novo capítulo, uma nova era, porque ela vai falando dos nossos dramas, porque havia um conflito, os autores, e eu falo isso porque eu só não conheci pessoalmente Janete, mas o Dias comentava muito isso comigo. Era impossível que você lesse O Curtiço, que você lesse romances como O Mulato, e você era obrigado a escrever Ponte dos Suspiros, ou então Eu Compro Essa Mulher. Ou seja, o que aquilo tinha a ver com o nosso país? Nada em absoluto. Então, na virada, no final dos anos 60 para os anos 70, começa a moderna telenovela, a novela se reinventa em termos de Latinoamérica, e toda essa estrutura que havia sido criada em Cuba, não por um acaso chamada La Esquina del Movimento, na Argentina, de onde vem a novela diária, toda a estrutura vem da Argentina, das cores na televisão, no processo de edição que vem do México, tudo isso desemboca aqui no Brasil, só que com uma nova roupagem, um novo estilo, uma nova estética. E aí sim, aí nós podemos dizer que na TV Globo, a novela ela vai fazer um acompanhamento muito claro
para quem, se você para e pensa numa linha literária do tempo, nas escolas, nos estilos, ainda que exista algo híbrido, claro, entre drama, comédia, até porque a novela, para se sustentar com 140 capítulos, há que ter um respiro, um pequeno humor, não é? Até o Jorge Andrade usou isso no Grito, o Dias usou isso em Sinal de Alerta, mas você consegue encontrar e você consegue segmentar, e isso vai também fazer com que surjam atores propensos para cada autor, para cada estilo de novela. Não é? E foi dessa maneira até que o Dias conseguiu trazer o Paulo Gracindo para viver o Bicheiro Tucão em Ramos, porque a imagem que se tinha dele era realmente de um ator refinado, que só fazia papéis de homens ricos, com piteira, granfino, e ele conhecia o trabalho teatral do Paulo Gracindo e realmente insistiu que Bandeira 2, toda produzida em Ramos, inclusive utilizando a quadra da Imperatriz Leopoldinense como pano de fundo da novela, viesse para a TV Globo. Aqui, então, eu fiz um pequeno... Bom, aqui, então, nós temos uma relação das primeiras novelas da TV Globo, do horário das 6 horas, menos Gabriela, que é um caso isolado. Por quê? Porque Gabriela, vocês sabem, o ápice dessa produção de Jorge Amado, que inclusive contribuiu para a sua eleição na Academia Brasileira de Letras. E quando a TV Tupi do Rio fez uma primeira versão de Gabriela, ele, Jorge Amado, supervisionou a novela e desde sempre ele achava que uma adaptação de um romance para a televisão deveria obedecer os cânones da dramaturgia televisiva, ou seja, era importante que aspectos da novela se transformassem. Eu não conheci, aliás, eu estive uma única vez com o Jorge Amado numa feira, numa Bienal de Livro lá em São Paulo, e foi a única pergunta que eu fiz, claro, foi sobre adaptação, porque isso sempre me fascinou, essa transposição, essa migração toda da novela pelo mundo, de romance para novela, do teatro para novela e assim por diante. Então, basta dizer que a Maria Machadão, que no romance é uma passagem, não é? Ela foi imortalizada pela queridíssima Heloísa Mafalda. E a Heloísa, ela me contou exatamente o processo que o Walter Avancini, que era um artesão de atores, desenvolveu com ela, que ela usava um corpete para engrossar a voz, repuxava os cabelos, e esse papagaio era a estimação dela, chamava-se Osório, que é o nome de um amigo do adaptador, do Walter George Durst. Bem, então, em Gabriela, não tem só o Bataclan, não é? Nós temos, tem outros dois, se eu não estiver enganado agora, outras 2 casas que abrigam as meninas de Ilhéus. Bem, então, mas o Durst, sabiamente, ele sintetizou tudo no Bataclan. Como as donas dos outros cabarés também, todas elas juntas, né, elas se reúnem na figura de Maria Machadão. O curioso também é que Heloísa não foi a primeira escolha para ser a Maria Machadão. Enfim, aí o Avancini comentou que teria que ser uma outra atriz, ou seja, aquele primeiro teste não havia funcionado, e que isso, eu conheci o Avancini na TV Educativa aqui no Rio, então, assim, eu falo isso para vocês saberem a referência que eu tenho, coisas eu vivi, ou seja, a partir de 1970 eu já acompanhei tudo com Irmãos Coragem, e o antes são autores, a maioria já não está aqui, que foram me contando, foram me relatando. E no caso de Maria Machadão, que é um dos meus papéis prediletos em todos os tempos, na literatura e na novela, quem deu alma à personagem foi Heloísa Mafalda. Então, isso é que eu acho fascinante no nosso mundo da televisão,
essa mistura toda, porque o mais importante é a representação do ser humano, é o que significa, é conhecer, apesar da nossa individualidade, não é, inerente, mas nós nos sentimos fazendo parte de um todo. E isso, tudo o que eu li, os romances, o teatro, quando pensamos em, por exemplo, a obra do Joaquim Manuel de Macedo, a obra teatral dele, que é fabulosa, que é uma novela impossibilitada. Porque, bem, o Macedo, o doutor Macedinho, vocês sabem, e aí eu faço até uma reverência ao Sábato Magaldi, que foi o responsável pela minha entrada na vida acadêmica. Devo muito, muito, muito a ele. Fui aluno dele, inclusive. E então conversávamos muito sobre a questão da dramaturgia ao gosto do público. Então, me parece que isso que o Macedo criou na Rua do Ouvidor, esse cuidado em querer saber o que o público achava de Carolina, de Augusto, na Moreninha, de querer ambientar os seus romances em locais paradisíacos do Rio de Janeiro. Todo esse amplo ciclo vai ser a base da nossa telenovela. Não por um acaso Alencar passa a escrever quando lê a Moreninha, que fica muito estimulado por isso, e não por um acaso também a escola romântica, ela se encaixa perfeitamente em toda a estrutura da televisão. Ora, porque no romantismo, vocês sabem, cabe todo e qualquer tipo de sentimento, sem limite, várias passagens que podem parecer absurdas na telenovela. Quando nós lemos toda a obra do Macedo, como O Cego, Cobé e outras tantas, você observa realmente que ele, às vezes, parece um pouco esquemático. E aí eu ficava pensando, bem, eu acho que ele nasceu no século errado, porque é muito assunto que tem na obra teatral dele que não cabe num palco italiano. É humanamente impossível ele dar conta de todas essas personagens e situações que ele cria, e mistério, e carta, e um que é cego e esbarra no outro. Enfim, é impossível. Então, isso também vai se acomodar muito mais na televisão. Outro autor também, que me parecia um pouco assim, aprisionado no seu teatro, eu cheguei a falar isso com ele e a conversar muito com o Décio de Almeida Prado, o Dias Gomes, porque eu, quando li o Bem Amado, quando assisti o Bem Amado aqui no teatro com o Marco Nanini, também tive a mesma impressão, que era muito assunto para pouco tempo. E então, às vezes, quando eu li o Rei de Ramos também, enfim, mesmo a Invasão, não é, eu achei a estrutura fabulosa e todo aquele transtorno no túnel, mas aquilo me parecia muito que o Dias teve muito mais tempo de saborear, de dissolver isso em novela. Agora, tudo isso que eu estou contando e misturando é porque a vida também é assim mesmo, né? É tudo uma coisa muito, muito misturada. Então, e tudo isso é que foi modernizando a novela. Os atores que foram inspirando os atores. A Nívia, por exemplo, Nívia Maria me contou que teve muita dificuldade para compor a Jerusa inicialmente, porque o Avancini pedia para ler o romance, mas a Jerusa é uma passagem, é uma jovem loira, frágil, e por quem Mundinho Falcão se apaixona. E na novela, Nívia torna-se morena, e a mocinha da história, né, tirante Sônia Braga, Gabriela, o segundo nome é a Nívia Maria, é a Jerusa. Então, me parece que a Maria Machadão, a Heloísa Mafalda, ela centraliza toda essa mudança, a função do ator, a função do diretor, e como Gabriela chega à televisão, o Edivaldo Pacote, ele era um paraibano que amava as coisas da Bahia, inclusive a sua culinária, acarajé, moqueca, ele adorava isso. Adorava Jorge Amado, ele que trouxe Monteiro Lobato para a TV Globo. E o Edivaldo Pacote, então, recebeu uma encomenda de Boni solicitando um romance de impacto para comemorar os 10 anos da Globo e de liderança. Aliás, os 10 anos de Globo e 5 de liderança nacional. E, de imediato, lhe veio à mente Gabriela, Cravo e Canela. E o Durst já era um calejado adaptador de romance, enfim, foi quem fez simplesmente Grande Sertão Veredas, e enfim, fez vários trabalhos com Walter Avancini,
que foi um dos primeiros a trazer também a estética do cinema para a televisão. Quando Daniel Filho o contratou para dirigir Selva de Pedra de Janete, Janete, muito acostumada com Daniel, depois de, basta dizer que fizeram Irmãos Coragem, ela ficou um pouco temerosa, mas ele disse, não, você vai ganhar muito com o Avancini. E, realmente, vários planos de cinema você já encontra em Selva de Pedra. Inclusive, a abertura da novela, que é primorosa, que retrata o rio passando pelo Palácio Monroe, ou seja, coisas que não existem mais, e a novela tem esse registro. Bem, então... Onde que eu estava? É tanto assunto... Mas está... Não sei. Tá bem? Bom, então... em Gabriela, justamente. Bom, então, aí o Pacote resolveu... Ele propôs Gabriela e foi realmente uma estreia bombástica. Foi um acontecimento que inclusive, os cantores, não é, os músicos, tinham um preconceito com a novela. O João Araújo me contava que ele precisava ir de boate em boate para laçar um cantor para cantar para exatamente essa expressão que ele usou, lembro até hoje. Que ele ia de boate em boate em Copacabana para laçar o cantor para integrar a trilha sonora de uma novela, porque quase ninguém queria fazer. Os pioneiros, o Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, que fizeram composições primorosas, Antônio Carlos de Jocafe, contrataram Roberto Carlos e Erasmo porque já conheciam a obra do Braulio Pedroso, e aí fizeram a trilha da novela O Bofe, mas era muito complicado. Então, e com Gabriela foi um acontecimento, foi quando surgiu Fafá de Belém, acoplada à personagem Glorinha na janela. Então, se você tem a questão romântica, eu acho também que é interessante quando você conhece, você estuda, lê a obra do Brecht, a questão da música, não é, comentando a personagem, claro, nem sempre com viés político, mas também com uma questão política. E Gabriela, então, foi um exemplo perfeito, o exemplo mais bem acabado que nós tivemos nessa época, claro, né? Estou num período de formação, de reinvenção do gênero. Então, tudo aquilo que os diretores foram amealhando, foram conquistando nos 5 primeiros anos de Irmãos Coragem, ou de Véu de Noiva, até 75, foram desembocar na novela Gabriela. Bom, então, aconteceu o quê? Bebeu uma água. Aconteceu o quê? Nesse ano tão especial, tão particular, o Ministério da Cultura começou uma campanha de incentivo à leitura dos romances. Então, a questão de mão de obra já estava sanada, porque a novela, então, já contava com autores do teatro, já tínhamos o Braulio, Dias, Jorge Andrade, Lauro César Muniz, já contavam com autores que vinham do rádio. Então, já não era mais um problema como era nos anos 50. Por outro lado, a novela já estava estabelecida e, então, também não se tinha por que ficar buscando, obviamente, em autores estrangeiros. Veja bem, jamais eu ponho na balança a qualidade. Isso fique muito claro, é uma questão mesmo de produção nacional, não é? Bom, então, havia um horário na TV Globo que era povoado por séries americanas, como Mary Tyler Moore, que eram também sempre de muito boa qualidade. Mas por que não criar um horário, abrir um novo horário para os atores, para diretores, para experimentar novos formatos? Ou seja, havia muita coisa ainda para ser contada do nosso país, muita coisa. E o Erval Rossano, numa reunião com Ziembinski, então, um pouco antes disso, teve essa ideia de abrir o horário com adaptação da nossa
literatura. Então, novamente, Gabriela já estava no ar quando isso aconteceu, e a primeira dessa safra, como falei aqui, Helena. Depois, então, o Noviço, que vocês sabem, tudo aquilo que eu falei desse nacionalismo, o próprio Martins Pena também significa isso, não é? Ou seja, o encontro com a nossa nacionalidade por meio de comédias primorosas. E o Mário Lago fez a adaptação do Noviço, e chegamos, então, em Senhora, quando a Globo começa a produzir o horário das 6 horas em cores. Por quê? Porque a própria evolução da Globo no mercado, na indústria do entretenimento, foi extremamente cautelosa. Primeiro, as cores foram lançadas às 10 horas da noite com o Bem Amado, porque era um horário em que, por pesquisas, se consumia, o consumidor tinha um poder aquisitivo maior. Então, portanto, a venda do televisor, é claro, seria maior, seria mais fácil. E aí, quando o Dias foi convidado a escrever um horário, a primeira novela em cores, ele, obviamente, pensou de imediato o Bem Amado, porque é o que representava todo o colorido da Bahia. E no horário das 6 horas, então, que foi o segundo horário a ganhar as cores, temos o romance Senhora, e que foi saudado como uma superprodução. Tanto que a Globo divulgava como sendo uma faixa nobre. E, em contrapartida, nas escolas, nós líamos os romances para fazermos um contraponto ao que era apresentado na televisão. Isso eu achava simplesmente fascinante. Às vezes eu gostava, na maioria das vezes, outras vezes achava realmente... Eu não concordava com aquilo, naturalmente, mas é um jogo, é um exercício de criatividade e de técnica, de comunicação que eu acho fabuloso e que eu trago comigo até hoje, porque você vai acompanhando os meandros que o autor vai percorrendo, não é, para transformar aquela personagem em 4, 5 linhas ou uma citação, e de repente ela acaba dominando a novela. Então, enfim, depois eu tenho aqui algumas imagens de alguns trabalhos, eu não sei se nós temos tempo, mas aqui nós temos... Mauro, eu só queria voltar um pouco atrás, Gabriela. Acho que você não falou da trilha sonora, né? Que eu acho que foi também inovadora. Ah, né? Totalmente, sim. Eu falei muito rapidamente. Bem, no caso de Gabriela, foi simplesmente feito um álbum, né, com as gravuras do Aldemir Martins, e a abertura toda foi montada pelo Ciro Del Nero, e a trilha, ela foi... basta dizer que a Alegre Menina, do Jorge Amado, né, ou seja, toda a poesia que está no romance, ela foi musicada e cantada pelo Djavan. Enfim, Coração Ateu, com Maria Bethânia, Modinha para Gabriela, com Gal Costa, Filho da Bahia, com Fafá de Belém, e o que era Guitarra Baiana, com Moraes Moreira. Estou assim, me lembrando só de alguns. O Tom também não fez? Não, Tom não. Tom foi a minissérie O Tempo e o Vento. Não. Então, o Gabriela é dele? Sim, Gal Costa. Gal Costa. Modinha para Gabriela, com Gal Costa. E foi uma trilha, enfim, extremamente cultuada, não é, com toda a razão, porque ela sintetizava a obra do Jorge Amado, né? Ou seja, tanto que depois lançaram Uma Noite no Bataclan. Ou seja, até corrobora o que eu comentei sobre o êxito que teve o Bataclan. O Durst, ele foi muito feliz em separar aquele momento, o romance, não é, do brasileiro das Arábias, do Nassib, com a retirante Gabriela. A parte política ficou extremamente clara também, não que no romance não seja, mas é o que estou dizendo. Tem romances que se apropriam facilmente para uma adaptação literária.
a ponto de, por exemplo, o Gilberto Braga comentar comigo que o romance Escrava Isaura é um roteiro perfeito para a televisão, né? Ele só foi ampliar cada capítulo, criar pegar uma personagem frágil como era a Malvina e cresceu com a Malvina, obviamente, estava se tornando quase uma abolicionista. E nesse ápice, então, quando você imagina que a Malvina ela vai salvar a Isaura, ele faz um incêndio e morre Malvina e morre o Tobias, ou seja, ele criou um primeiro romance para Isaura até a chegada do Álvaro. Mas você vendo a novela, os 100 capítulos, e lendo o romance do Bernardo Guimarães, que acho que tem 24, 23, 26, não sei, alguma coisa assim, você nota que aquilo, o autor, ele foi ampliando cada capítulo. Agora, bom, sobre Gabriela, tá bem a trilha? Querem mais algum detalhe? Não? Que eu me lembre? Acho que é isso. Por outro lado, também, o horário serviu para novas... para iluminar romances, claro, não tão conhecidos, ou de feitio muito mais simples. No caso, Vejolô no Céu, que vem aqui com a estreia da novela Anjo Mal. Bom, Vejolô no Céu é um conto do livro Três Caminhos, do Marques Rebelo. E foi uma novela muito agradável, toda gravada em Santa Teresa. E a novela começou a cumprir também essa função de valor social. Por isso que eu trouxe aqui essa propaganda da literatura brasileira rica, fascinante, porque isso era divulgado nas escolas, nos jornais, nos teatros. Então havia uma comunhão muito grande entre a novela e a literatura, como permanece até hoje por outros caminhos, não é? Porque é claro que usar um termo muito em modo olímpico, o legado de toda a literatura e de todo o teatro, ele permanece, obviamente, na televisão, na feitura de personagens, na construção de cena, naquilo que se propõe, que o autor propõe a se modernizar, o autor, pela própria, de certo modo, pela própria liberdade que um autor de romance tem, por estar numa história condensada, ou um autor de teatro também tem, de certo modo, né? Isso, eu acho que temos que fazer essa observação. Então, essas sementes todas que foram lançadas pela literatura, pelo teatro, nessa época, por vários motivos que eu fui mais ou menos assim pincelando aqui, pelo nosso tempo tão restrito, isso ficou, não é? Ficou a ponto da Globo ter produzido recentemente Ligações Perigosas. Achei isso assim sensacional, não é? Um romance estrangeiro, essa mistura toda, e me lembrei mais uma vez da Escola Romântica, em que tudo de certo modo você vai se adaptando, porque se o romantismo também floresceu à luz de um mercantilismo, de uma revolução industrial, de uma burguesia, de um consumo, sobretudo, antes de mais nada, a televisão, ela vive também desse consumo. Então, é natural que, para os autores também, é muito importante que as suas obras, eles ficam muito lisonjeados, pelo menos assim a maioria de quem eu fui conhecendo, de ver também a sua obra chegar a um outro veículo. Né? Ou seja, são coisas totalmente distintas, cada qual na sua parte, com o seu aspecto, com a sua idiosincrasia, são particularidades de linguagem, né, de estilo, inclusive, que tem cada um desses gêneros ou dessas mídias também. Aqui, então, tem o êxito de Gabriela, levou, inclusive, à divulgação dessas duas personagens fascinantes, Mundinho, José Wilker, e a Malvina, Elizabeth Savala, que representam o futuro de Ilhéus. E aí vem um drible interessante, porque a censura, é claro, ela mudava roteiro, mudou o roteiro de Selva de Pedra, atrapalhou por demais Fogo sobre Terra, até comédias como Uma Rosa com Amor, a censura realmente foi terrível. Mas quando chegava num romance, mesmo Gabriela,
não é, com a crítica ao coronelismo, toda a visão libertária de Mundinho, de Malvina, havia um arrefecimento. Isso era notório, é claro que muito porque a base vinha do Jorge Amado, né? Quando a base vinha de um romance, então aquilo o censor ele via de uma outra maneira. Então, algumas coisas que numa novela é escrita originalmente para a televisão, às 8 horas da noite, provavelmente não seriam aprovadas. Mas, no caso, como o horário era 10 horas da noite, um horário, na época, já tardio, com um certificado da censura alertando aos pais, e aquilo era um romance do Jorge Amado, então a própria emissora tinha, claro, um aval do autor, não é? Ou seja, estava adaptando, era uma contribuição à literatura, à cultura do país, e isso, o sucesso de um romance, é claro, também movimentava toda a obra do autor ao redor e também outros autores, não é? Porque, ou seja, toda a geração de 30, a partir da hora que o Jorge Amado também ele tem um destaque na televisão, é natural que toda a geração de 30, Raquel de Queiroz, Graciliano, José Luiz do Rego, todos eles também tiveram esse destaque, não é? Porque, claro, um terminava falando do outro, uma obra tem um diálogo com a outra, e assim por diante. Então, eu acho que realmente assim, o que vai reinventar mesmo a novela, o que contribui para reinventar a novela, sobretudo nesse período, ou a partir desse período, é o teatro e a literatura. Eu queria fazer uma pergunta, que era o seguinte, eu tenho feito essa pergunta às pessoas que vieram aqui. Se a novela ainda tem futuro, ou se o futuro, na verdade, são as minisséries. Queria que você falasse um pouco desse novo viés aí das minisséries. Bom, em absoluto, a novela ela tem o seu presente e tem o seu futuro. O que eu falo isso não apenas no Brasil, porque quando você estuda economia cultural e a globalização cada vez maior, eu acho que ninguém deveria pensar, claro, apenas em termos de Brasil. Primordialmente, número 1, Brasil. Mas do Brasil interligado para o mundo, porque o mundo consome novela. O mundo consome novela. No Japão, por exemplo, dentro das casas de banho, tem um televisor que passa novela, que passam programas variados e passa novela. O Japão compra a novela da Coreia porque eles compreendem que a novela coreana toca mais na cultura japonesa do que a própria novela japonesa. Então, o Japão produz mais minissérie. Apenas um detalhe, mas que eu procuro responder assim com base econômica, que para mim é uma base extremamente concreta, Zonir. Não é? Quando você fala o que rege o mundo é a economia. Então, você tendo uma economia forte, e Índia produz novela, Israel produz novela, bom, América Latina nem se fala, mas a Coreia tem sido realmente um tigre asiático na produção de novela. O que acontece? São novelas menores, porque o público, tanto o japonês, quanto o chinês, quanto o coreano, eles não gostam de novela com 80, 100 capítulos, tem que ser 40, 50, é o máximo assim que eles se permitem, é isso. Ou seja, você vai adaptando o que o público quer naquele momento, mas do mesmo modo, por exemplo, que o Alencar escreveu 5 minutos, que você lê em 5 minutos, e escreveu o Guarani, que você pode ficar um mês lendo o Guarani, se deleitando com aquele cenário e tudo mais. Então, a Alemanha produz novela. Eu notei isso na Feira de Frankfurt, o interesse pela nossa novela e por tudo o que ela leva, o que ela ajuda a vender de costume, de valor social, de produtos. Eu fui na casa do senhor Maggi, que faz sopa, temperos, e depois da minha apresentação lá em Frankfurt, exatamente para falar sobre essa convergência. Eu acho que ninguém foi mais feliz do que o Oswald de Andrade com a questão do antropofagismo.
Para mim, televisão é uma máquina que tudo vai caindo nessa máquina, é teatro, literatura, é conto, é ator, é modelo, é tudo quanto é gente. E aquilo, então, é retrabalhado e se oferece um produto, não é, uma imagem muito, muito bonita, com temas que fazem com que o Estatuto do Idoso seja aprovado, como foi o caso da novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, que já estava há 5 anos parado no Congresso esse estatuto, e aquilo foi aprovado a partir do drama do casal Flora e Leopoldo. Agora, a questão das empregadas, os direitos, com novelas cheias de charme, enfim, e deu uma oportunidade também para autores que não encontravam mais espaço no seu teatro, como o caso do Jorge Andrade, virem brilhar na televisão, quando se adapta, por exemplo, A Escada, com Os Ossos do Barão, Vestido de Noiva, que a Suzana Vieira fez na TV Globo também. Aquilo foi um sopro de novidade, foi digamos assim, um delírio fabuloso do Paulo José, que ele me contou que ele precisava ter um texto do Nelson na televisão, né, e, claro, foi buscar exatamente aquele que renovou a cena teatral. Então, a novela, sim, o futuro dela, eu acho que é essa busca inconstante, essa busca constante dos autores, de uma renovação. E, claro, tem espaço para minissérie, tem espaço para série. Eu acho que tem espaço para todo mundo, para tudo, porque o mundo ele é muito gigante, muito ávido de emoção, de sentimento e de identificação e de projeção. O que eu tenho visto muito, eu fui na Muralha da China, eu passei um dia lá e até hoje as pessoas têm uma identificação com a Isaura, com a questão da liberdade. A Isaura impulsionou a dramaturgia chinesa. Na Coreia está no ar a Avenida Brasil, Boogie Woogie e Amor à Vida. E essas novelas estão no ar por um canal a cabo chamado Telenovela Channel, e que é o maior canal a cabo de dramaturgia de todo o continente asiático. E é interessante que eles recebem essas novelas em espanhol. Então, é claro, tem muito coreano que pensa que nós falamos espanhol. Aliás, toda a Ásia pensa que nós falamos espanhol. Eles não têm... Então, no primeiro dia eu pensei que eu falava... Ou vou falar inglês ou vou falar espanhol. Mas comentaram isso. Você fala espanhol, mas não pensaram que eu fosse espanhol. Ou português de Portugal, alguma coisa assim, ou russo, qualquer coisa assim, porque eles têm as novelas que chegam numa versão hispânica. Então, você tem, por exemplo, o logotipo da novela em espanhol e você tem a legenda em coreano, por exemplo. Do mesmo modo que a palavra hacienda, com a escrava Isaura, chegou na Rússia e o russo começou a falar hacienda, queria para sua hacienda, porque ele escutava fazenda em espanhol. Porque a novela também passava por uma narração, que é o chamado crossover. Voice over. Não é crossover também, mas é voice over. Então era aquela voz que é por cima do diálogo dos atores. Então, toda essa miscelânea é que realmente muito me fascina, e é por isso assim, que eu viajo o mundo com esse tema e conhecendo povos e vendo as produções nas emissoras, e todas elas, a Coreia tem 3 grandes emissoras, sendo uma estatal, mas a estatal na Coreia, como se fosse uma emissora privada, é a mesma coisa, e todas elas produzem novela. Mauro, você me leva a fazer aqui uma autocrítica, me penitenciar do que eu disse aqui na primeira sessão. Eu dizia que a academia não dava muita importância às novelas, não havia assim, grandes estudos, né, sobre telenovela. Hoje a gente teve uma enciclopédia aqui, né, sobre o tema. Por e favor. foi...
Realmente impressionante. Eu tive que resumir muito. Eu fico devendo Fernanda Montenegro em Medéia, que foi um dos primeiros casos especiais da TV Globo. É uma pena que não houve tempo. Eu comentei com o Zuenir que eu acho que isso, por exemplo, em Miami, eu fui num evento apenas para tratar dos românticos. Eu acho isso é a base de nossa vida, porque o que nos mantém realmente é o Milor Fernandes, o que mantém um homem vivo, eu não sei, mas eu acho que o que me mantém e o que mantém são vocês, literatos, escritores, não é? Eu fico sou mais do que admirador, um fã de vocês e dessa instituição, realmente, porque eu sou fã porque eu gosto muito, não é uma coisa, admiração para mim seria uma palavra muito técnica. Eu acho que é mais o afeto que tem movimentado a nossa novela a conquistar todos os continentes. Obrigado. Você disse que teve que resumir. Imagina o trabalho que eu tive para resumir a bibliografia dele, né? Mauro, muito obrigado. Obrigado. Eu queria aproveitar para fazer 2 convites. Sobre o próximo encontro de terça-feira, que é com João Emanuel Carneiro. E o tema dele é a virada do jogo. E no dia 27 de setembro. No dia 22, quer dizer, antes, quinta-feira, tem Imagem do Brasil, que é o Seminário Brasil-Brasis. Coordenação geral do Domício, participantes, acadêmica Alberto da Costa Silva, Evaldo Cabral de Melo e Líria Moritz Schwartz. E queria aproveitar também para fazer um convite a todos aqui, em nome dela, da nossa querida Rosisca Dácio de Oliveira, que está lançando um livro agora, daqui a pouco, lá no Leblon, na livraria Argumento, Rua Dias Ferreira, 417. Está esperando todo mundo lá. Muito obrigado. Boa noite. Querido, obrigado a você.